Fala galera, muito boa tarde. Vamos para mais um fechamento de mercado, hoje dia 20/5, terça-feira. Vamos começar aqui pelo nosso mini índice, pessoal, tá? Hoje é um dia um pouco complexo, tá? Ele entregou ali um bom movimento na parte da manhã, só que no segundo horário ali do pregão, o ativo ele já começou a agarrar, ele já começou a trabalhar de forma bem lenta. E tá, tentei ter uma operação, acabei saindo negativo hoje, tá? Saí menos 170 pontos. Mostrei tudo lá pro pessoal do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, o link vai estar aqui embaixo, tá? No Telegram também, estava comunicando o tempo todo lá com o pessoal do Telegram, o link também estará aqui embaixo, onde estava mostrando para eles as oportunidades que eu estava visualizando ali no momento, tá? E o preço ele acabou ali andando um pouco ali a meu favor, mas depois voltou contra ali e me tirou da operação. Fiquei aguardando ali um cenário melhor, não apresentou, então fiquei de fora, aceitei aí esse resultado negativo no dia de hoje, tudo dentro do meu plano, tudo dentro da minha gestão, do que eu me propus ali a fazer no mercado hoje, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aqui todo o estudo desse mercado no dia de hoje, tá, galera? Então vamos começar aqui no gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Para a gente entender o contexto que o mini índice ele trabalhou no dia de hoje, tá? Percebam aqui o seguinte, ó. Tínhamos aqui essa região aqui de máxima, tá? Vou pegar a ferramenta aqui, ó, para a gente trabalhar. Deixar aqui a ferramenta para não aparecer aqui no gráfico, certo? Puxando aqui, ó, tínhamos aqui o que? Uma região de resistência, tá? Percebam que o índice ele violou essa região aqui, ó. Falso rompimento, ó, ele voltou para dentro da estrutura novamente. Entendeu? Sendo que no dia de ontem ele já indicava pra gente que ele trabalharia dentro desse processo corretivo, tá? Como vocês podem observar aqui o seguinte, ó, ele fez a máxima, ó, fez uma máxima maior, fez um topo menor do que o topo anterior, ó, e caracteriza pra gente o quê? Uma falha de estrutura, pessoal. A partir do momento que ele perde esse fundo aqui, ó, ele vem fazer o reteste e entrega esse baita movimento baixista no dia de hoje, tá? Então a gente já especulava esse cenário de baixa, tá? Pelo fato de como trabalhou o pregão no dia de ontem, tá bom? E simplesmente a gente tinha que fazer o quê? Puxar a fibo dessa máxima a essa mínima e a gente tinha o quê? Regiões de alvo para a gente trabalhar, tá? Tendo em vista que se ele falhou essa estrutura, certo? Consequentemente ele iniciou o seu processo corretivo e viria buscar retrações como fôlego, tá? Como respiro para então iniciar novamente a sua tendência vigente, tá, pessoal? Que no macro, se a gente colocar no macro, a tendência vigente do índice é o quê? De alta. Percebo aqui, sendo ancorado aqui pela média de 9, média de 20, tá? Acima de todas as médias, tendência de alta. Pois bem, pessoal, só que aí estamos falando do nosso mini índice, né, galera? Ele trabalha com movimentos assim, bem erráticos. Quando ele quer brincar ali com a gente, ele brinca de verdade. Foi o que aconteceu. Olha esse movimento aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha a quantidade de ruído dentro desse movimento, né, galera? Foi aí sim que ele trabalhou no dia de hoje, né? A gente percebe, pessoal, se a gente puxar aqui a fibo dessa máxima a essa mínima, ó, dessa máxima de ontem, a mínima de ontem, tínhamos a região aqui de quê? Tínhamos uma região aqui de 50% do movimento anterior, 50% dessa retração desse movimento, e perceba que na abertura ele não veio testar essa região, ele segurou, ele sentiu essa região aqui de quê? De VWAP do dia anterior, confluenciando aqui com um suporte anterior. Então ele sentiu essa região, tá? Se a gente puxar a fibo dessa mínima a essa máxima, tínhamos uma região aqui interessante de quê, pessoal? Uma região interessante de Fibonacci, tá? Percebam aqui, ó, essa região aqui, ó, de 61, tá? E tínhamos essa região aqui, ó, de troca de polaridade de 50%. Ou seja, tínhamos duas regiões aqui interessantes que o ativo ele poderia buscar aqui, tá? Após perder, após falhar aqui o fractal, tá? Falhar a estrutura, ele perde aqui e vem fazer um pullback para então iniciar o seu movimento aqui de impulso, tá? Aqui no micro, pelos 5 minutos, tá, pessoal?
Quando a gente diminui aqui o tempo gráfico para 2 minutos, percebam o excelente gatilho que ele deixou aqui nessa região, tá? Deixa eu aproximar o gráfico aqui, para vocês conseguirem visualizar ele melhor aqui, ó. Se a gente puxar aqui, ó, esse movimento aqui, ó, na retração de 61% de FIBO, tínhamos essa resistência aqui, tá? Na verdade aqui virou resistência, né? Porque ele rompeu o fundo, e esse fundo na troca de polaridade virou resistência. Testou novamente, que foi aqui o gatilho, um momento que ele já testou e rejeitou essa região. E tínhamos aqui também, ó, a média de 200 aqui em 2 minutos. E ele deixa esse baita candle aqui de gatilho vendedor, tá? Quem estava atento aqui, o stop estava curtinho, ó. Foi um stop aqui de 120 pontos, tá, pessoal? Quem estava atento aqui e conduziu provavelmente até a mínima do dia, até então, tá, pessoal? Conseguiu buscar aí, ó, 397 pontos, 400 pontos aí, quem conduziu tecnicamente aqui até a mínima do dia, tá, galera? O preço ele acabou assim que ele perdeu, né? Assim que ele perdeu esse fundo aqui, ó, percebo que, deixa eu aumentar por 5 minutos, percebo que assim que ele rompeu, violou essa região aqui, pessoal, com bastante, ó, ele violou essa região aqui, ó, com bastante fluxo vendedor, ele ativou o que pra gente aqui, ó? Um espelhamento desse movimento, tá? Se a gente puxar a FIBO dessa máxima a essa mínima, então a gente tem o que aqui, ó? Alvos desse espelhamento, tá, pessoal? Percebam que ele cravou milimetricamente aqui a região de 100% da projeção desse movimento do dia. Se a gente buscar mais confluências aqui, pessoal, a gente puxar aqui essa máxima a essa mínima, percebam que essa região tem confluência milimetricamente com a região de 61% da retração de todo esse movimento aqui, tá? E foi justamente aqui que o ativo sentiu, tá? E iniciou um novo movimento de pulso. Só que, nesse momento, pessoal, deixa eu tirar aqui, ó. Não, vou deixar aqui a projeção de FIBO juntamente com a retração, que eu vou mostrar para vocês onde que eu peguei essa operação, tá? Que acabou me tirando, galera. Acabou me tirando aí, tá? Ele deixou até esse candle aqui, ó, se vocês observarem, foi um candle bonito, que ele deixou o que aqui, ó, rejeitando essa região, tá? Rejeitando, eu peguei minha entrada aqui, ó, tá? Meu stop ficou aqui de 170 pontos, meu alvo era o que? Era na máxima, tá? 400 pontos ali de retorno dessa operação. Acabou que o preço ele desenrolou aqui, ele chegou a andar aqui em 170 pontos aqui, tá? Não coloquei no zero, não coloco no zero, por quê? Para eu colocar no zero, pessoal, tá? Eu vou explicar para vocês o que eu faço. Vamos supor que o preço, dei minha entrada aqui, tá? O preço ele tem que fazer aqui um pivô, tá? Para eu então subir meu stop para o zero. Caso ele não faça esse movimento confirmando aqui um início de uma tendência, eu não mexo no meu stop, tá? E assumo o risco. É assim que eu faço a gestão, é assim que eu sigo o meu plano, tá? Então, mesmo que o preço ele pagou 1 para 1, não coloquei, tá, o meu stop no zero, é o meu plano. Se você quiser, mais para frente eu ensino para vocês como que eu faço a minha gestão, tá? Deixa aqui nos comentários. E qual foi o motivo dessa minha entrada? Percebam, pessoal, que assim que ele ativou o espelhamento aqui desse movimento, tinha confluência aqui o quê? Do primeiro alvo, afastado da média de 9 em 5 minutos. Aqui nessa região tinha a média de 200 passando e tinha retração de 50% de FIBO, pessoal. Retração de 50% de FIBO. Porra, 3 confluências aqui nessa região. É muito difícil o preço ele não sentir, tanto que o preço ele sentiu. Antecipei pelos 2 minutos, mas infelizmente aí o preço ele estava com muito fluxo vendedor, tá? Percebo aqui, ó, preço caindo, volume subindo, tá, pessoal? Então, estava convergente, com bastante fluxo comprador. O preço ele só foi sentir aqui na região de quê? Na região de 100% da projeção do segundo alvo, da projeção desse movimento, confluenciando aqui com a 61 de FIBO, e também tinha aqui o quê? A média de 200 no 15 minutos, tá, pessoal? Então, o preço ele acabou depois congestionando aqui nessa região, tá, pessoal? Ficou muito complexo aqui buscar operações dentro desse cenário aqui que ele estava trabalhando, tá? Ele ficou trabalhando nesse processo aqui de cunha aqui, tá, pessoal?
foi muito complexo aqui buscar operações aqui nesse cenário que ele estava apresentando. Ele deu até um gatilho aqui logo depois nessa oportunidade, ó, sendo que já estava na cara aqui de retração de FIBO, tá? Ó, cara aqui de retração aqui de FIBO. Então dificilmente ele ia passar direto nessa região sem um alinhamento de médias. Então o preço ele sentiu, ó, voltou para dentro dessa mini estrutura que ele estava trabalhando aqui. E ele só veio buscar ali em alinhamento aqui agora, ó, na parte final já do pregão, tá, pessoal? Onde ele deixou esse gatilho aqui, comprador, tá? Buscando já o alinhamento de médias, tá, pessoal? E entregou esse baita movimento de impulso aí, tá? Então esse foi aqui o nosso índice no dia de hoje, bem complexo aqui. Inclusive, agora na parte da noite, 9 horas da noite, vou estar fazendo uma live lá no nosso Instagram, tá? Onde a gente vai comentar um pouco sobre a questão emocional, que dias como esse, tá? Dias complexos como esse aqui, ele afeta bastante o emocional da galera, tá? Então a gente vai estar trocando essa ideia. O link vai estar aqui, tá? Na descrição desse vídeo. E você acesse lá e me segue lá para poder acompanhar essa aula que eu vou estar fazendo com o pessoal lá no Instagram, beleza? Então, trazendo aqui agora para o mini dólar, galera. Mini dólar, o cenário macro. O cenário macro do dólar é de baixa, tá, pessoal? Sendo que, nitidamente, olha o que ele fez aqui, olhando pelo gráfico de 60 minutos, ó. Ele deixou aqui o quê? Deixou fundos maiores, ó. Mudou a característica do preço, pessoal. Então aqui, provavelmente, ele está entrando aqui no seu movimento aqui de reversão, ou simplesmente vir buscar aqui respiro em regiões de FIBO aqui para continuar a sua tendência de baixa, tá? Trazendo para o 15 minutos, pessoal, se a gente puxar a FIBO dessa máxima a essa mínima, percebam que justamente ele travou aqui, ó, na região de 61 de FIBO, tá, pessoal? Ele travou aqui no dia de ontem na região de 61 de FIBO. Consequentemente, a gente especulava que ele iria iniciar o seu movimento aqui de impulso novamente, tá? Sendo que, pessoal, no dia de hoje, muito agarrado também, tá? Esse mini dólar. Já na abertura, pessoal, ele já veio testar aqui esse fundo aqui, tá? Não tinha nada para fazer nesse momento, tá? Se a gente puxar a FIBO dessa mínima a essa máxima, percebam, pessoal, que aqui nessa região tinha uma excelente região de trade location, tá? Excelente região de trade location. Porque o preço ele rompeu aqui, ó, esse movimento, ó, rompendo essa mínima, ele ativa um espelhamento aqui. Ativa o espelhamento aqui desse movimento. E ele veio travar aqui justamente nessa região aqui de 100% da projeção desse movimento aqui. Então, suporte rompido, ele vira o quê? Resistência. Então, tinha uma confluência aqui nessa região de troca de polaridade com a retração de 50% de todo esse movimento aqui. Além da troca de polaridade de 50% de FIBO, tinha uma terceira confluência aqui que era o quê? Média de 205 minutos, tá? Se a gente diminuir o tempo gráfico para 2 minutos, tinha mais uma confluência aqui nessa região, que era o quê? VWAP do dia anterior, tá? Quarta confluência. E o preço ele deixou um excelente candle gatilho aqui, tá? Ó, deixou um excelente candle gatilho aqui. Quem estava atento conseguiu surfar até a mínima do dia ali, tá? E conseguiu pegar excelente movimentação aí. Logo depois, pessoal, o preço agarrou, tá? Ele respeitou aqui, ele congestionou aqui, não conseguiu renovar mínimas, tá, pessoal? Percebam que ele testou duas vezes aqui fazendo um fundo duplo, tá? E reverteu aqui todo esse movimento. E ele ficou bem agarrado também depois, porque ficou difícil entrar aqui nesse movimento a favor aqui do contrafluxo, né? Que até então estava de vendedor. Porque as médias, o preço, ó, a média estava cortando o preço, pessoal. Quando as médias estão cortando o preço, claramente indica pra gente que o ativo está sem tendência. Então, nesse cenário aqui, eu recomendo sempre ficar de fora, aguardar sempre o alinhamento de médias, porque as melhores operações, pessoal, são sempre a favor da tendência, são sempre a favor do quê? Do movimento vigente, tá? Então, essa é a minha recomendação, fiquei de fora, tá, desse dolinho aqui.
Logo depois ele congestionou aqui em região de 61 de FIBA, ó, trabalhando com bastante ruído, bem agarrado. Fica difícil, né, pessoal, buscar operações dentro desse cenário, tá? Agora a gente vai pro nosso... Vamos pro nosso Nasdaq, tá, pessoal? Começando aqui a nossa análise por 15 minutos. Percebam, pessoal, que ele está numa pequena região de quê? De congestão, tá? Se a gente puxar aqui, ó, essa região de máxima e essa região aqui, ó, de mínima, perceba que o ativo está trabalhando dentro desse pequeno range, tá? Se a gente puxar a FIBO, estamos no gráfico de 15 minutos, tá? Se a gente puxar aqui a FIBO, nessa região aqui, ó, percebam que o ativo, ó, ele veio trabalhando em estrutura de canal, tá? Ó, trabalhando no processo de canal corretivo. Testou aqui essa região aqui, ó, de 50% de retração e voltou para dentro do canal corretivo. Aqui nessa região que ele deixou aqui um excelente gatilho aqui de compra, tá, pessoal? Olha esse candle aqui bonito, ó, em 15 minutos, tá? Ó, esse candlezinho aqui, ó, em 15 minutos. Diminuindo o tempo gráfico aqui para 5 minutos, pessoal. Na parte da manhã, ele estava nessa pequena congestionamento aqui, tá? Se a gente puxar aqui, ó, essa região aqui essa região aqui e essa região, ó, percebam que ele estava trabalhando nessa pequena estrutura aqui de congestão, tá? E é como eu falei lá na questão do cenário do índice, tá, pessoal? Quando o preço está assim, com as médias emboladas, eu busco o alinhamento das médias para buscar operações, tá? É muito difícil eu entrar assim contra a tendência quando as médias estão acortando o preço, tá? Para eu pegar operações de contra a tendência, o preço ele tem que esticar aqui afastado das médias, chegar numa região de contexto, eu ver confluências, esperar um candle gatilho e eu pegar a operação, tá, pessoal? Caso contrário, em congestões, suporte e resistências ganham relevância, mas eu, particularmente, no mercado internacional, eu prefiro ficar de fora dessa questão, tá? Até sinalizei para o pessoal aqui uma possibilidade de venda aqui nessa região, tá? Por quê? Porque essa região aqui, percebo que ele estava caracterizando o quê? O preço estava vindo ancorado pelas médias, congestionou bastante aqui nessa região. Se ele perdesse essa mínima aqui, ó, ancorado pelas médias, ele indicava que ele iria buscar os próximos alvos de FIBO, tá? Sendo que ele não conseguiu renovar mínimas, galera, ó, ele não conseguiu renovar mínimas, ó, e falhou a estrutura aqui. E acabei ficando de fora desse movimento aqui porque ele descaracterizou a movimentação, tá, pessoal? Então ele ficou congestionado aqui, ele veio entregar um movimento só na parte da tarde aqui, tá? Quando ele tentou vir testar novamente aqui a região de máxima, pessoal, na verdade ele testou a região de máxima aqui novamente, sentiu e deixou esse baita movimento aqui vendedor de pivôzinho de baixa, tá? Aqui em 5 minutos, stop bem barato, a entrada seria o que? Perder nessa mínima, stop acima da máxima protegido aqui pela média de 200 e a média de 20, tá, pessoal? Com alvo onde? Com alvo ou nessa mínima ou alvo nas regiões de retração de FIBO. E justamente o preço, ele veio buscar aqui a região de retração de 50% de FIBO, tá, pessoal? Quem entrou posicionado aqui nessa região conseguiu surfar um baita movimento aí, ó, de 5 vezes o risco, tá, pessoal? Agora ele falhou aqui a estrutura, tá? Após ele chegar nessa região que ele sentiu, descaracterizou o movimento vendedor e possivelmente ele vai entrar aqui no movimento de alta novamente, tá, pessoal? Tem que aguardar aí para ver quais serão as próximas movimentações aí desse nosso Nasdaq. Trazendo aqui para o Bitcoin, pessoal, começando pelo gráfico aqui de 15 minutos, mesmo cenário lá do Nasdaq, tá, pessoal? Trabalhando num pequeno congestionamento aqui, tá? Se a gente puxar aqui essa máxima aqui, ó, que ele trabalhou no dia de hoje, e a gente puxar aqui a FIBO dessa mínima a essa máxima, a gente tem regiões aqui de quê? Regiões de retração de FIBO, porque após ele testar novamente essa máxima, ele entrou no seu processo corretivo. E olha só, deixa eu mudar aqui olha só que interessante, né, galera? Nessa região aqui, ó, tínhamos uma região interessante de confluências, tá? Região de suporte, região de retração de 50% de FIBO e região de média de 200 aqui no 15 minutos, tá, pessoal? Então era um excelente ponto aqui para o preço ele travar aqui, tá?
dar pelo menos uma congestionada e se deixasse um candle gatilho, buscar aqui uma oportunidade de operação, tá, pessoal? Trazendo aqui por 5 minutos, ele deixou esse gatilho, tá? Eu estava monitorando esse movimento aqui, tá? Só que eu acabei perdendo o time aqui na parte da manhã, eu acabei perdendo o time aqui da entrada que eu estava focado, estava concentrado ali no mini índice, tá, pessoal? Acabei perdendo um time dessa entrada aqui, ó, que a partir do momento que ele chegou nessa região aqui, ele deixou aqui o quê? Uma falha de estrutura. O que seria essa falha de estrutura? O ativo ele chega numa região, tá? Faz um topo, ao invés de fazer uma mínima menor do que a mínima anterior, ele simplesmente deixa uma mínima maior, tá? Então, esse movimento ele descaracteriza um movimento vendedor e inicia o seu processo altista nesse cenário, tá, pessoal? Quem entrou aqui nessa região conseguiu surfar aí, ó, pelo menos até aqui essa região de Fibo, tá? Que era a região de contexto de trava, a região também de média de 200, tá, pessoal? Conseguiu surfar aí pelo menos 3 vezes o risco ali dessa pequena operação aqui que eu tinha visualizado aqui no dia de hoje, tá? Logo depois ele trabalhou aqui novamente no movimento de Fibo, tá, pessoal? Se a gente, de impulso e corrigiu em Fibo, se a gente puxar aqui a Fibo dessa máxima, essa mínima, perceba que ele deixou mais uma oportunidade aqui de venda ou de compra aqui nessa região de máxima, tá? Onde a gente tinha 3 confluências aqui, tá? Nessa região, ó. Percebam que tínhamos aqui região de suporte, tá? Regiões aqui com média de 200 e retração de Fibo. Então o preço ele sentiu essa região aqui e entregou esse baita movimento de impulso aí, tá? Por quê? Porque no gráfico de 1 hora, pessoal, ele já indica pra gente aqui o quê? Ele está indicando pra gente aqui a mudança de característica saindo aqui dessa congestão, tá? Por quê? Porque percebam que trabalhando dentro dessa congestão, ele começou a fazer o quê? Fundos ascendentes, pessoal. E aqui, ó, ele fez um pequeno, por enquanto, um pequeno pullback pré-rompimento, tá? Tem essa questão aqui, nessa região aqui da violação desse range, tá, pessoal? Se ele romper aqui essa região aqui, ancorado pelas médias, pessoal, vamos ver aí o Bitcoin alcançando patamares ali acima de 105 mil, tá? Então, galera, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Ficou um pouco longo aí, mas quis destrinchar ali para vocês ali, para que ficasse bem claro a questão da parte técnica, tá, pessoal? Da análise do preço, tá? E como eu efetuo aqui minha leitura e o contexto que eu utilizo para estar buscando as minhas operações, tá? Se esse conteúdo está tá agregando valor para você, tá? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, dá um feedback aí, tá? Para a gente estar interagindo aqui, beleza, pessoal? Então é isso, fique com Deus e até a próxima.